Voltamos! Oi, gente, voltamos. Vamos dar um tempinho para o pessoal voltar. Voltando, vamos fazendo os cadastros aí para concorrer a essa Pinetonina incrível, vocês vão gostar bastante, né? Então eu falei um pouquinho dos óleos essenciais, né, presentes nesse spray nasal. Tem a lavanda também, tá? São todos óleos que podem ser compatíveis para essa região nasal, né? Então ela é bem segura, não vai ter reação. Tá voltando, ok. Vão dizendo o que vocês estão achando, se o áudio tá bom, tá ok o sinal. Dê um retorno aí pra gente. Deixar todo mundo entrar de novo. A já falou melhor reiniciar? Não. Ah, não, é o outro, peraí. Eu que não desliguei aqui. Ah, que beleza. Ah, que ótimo. Peraí, gente, só mais um pouquinho. Eu não reiniciei o meu aqui. Vamos lá. Ok. Foi, agora foi. Muito bem. Não, peraí. Ah, tá aqui. Pronto, coisas de ao vivo. Vamos lá, a doutora já está presente? Doutora Juliana. Vai entrar um pouquinho, espero que vocês estejam curiosos aí, né? Vão preparando as perguntas. A Val está presente. Ela entrou. Obrigada, Val. Ainda bem que não tá mais travando. Agora deu certo. A doutora tá aí. Legal, doutora Juliana, a gente já vai chamá-la daqui uns... Deixa o pessoalzinho dar uma voltada. Voltando. Né? Isso. Para quem... falar um pouquinho também dos nossos... O que a gente fez durante esse período de pandemia aqui na Formulário, né? Então a gente tem essa preocupação com os nossos clientes, né? Então... todo o cuidado com a higienização, né, limpeza, uso do álcool em todas as áreas aqui da farmácia, né, isso é bem importante. Tem o cuidado também, sempre alguém está fazendo a higienização, né? Também entrada aqui não tem aglomeração, entra um por vez, né? Tem o nosso álcool aqui, maravilhoso, muito bom, não deixa resíduo, ótimo. E a gente também tem entrega, né, para toda a cidade de São Paulo, né, tem os meninos, os motoboys. Então, o que vocês precisarem, a gente entrega para toda a cidade, não precisa sair de casa, né, manter aí a segurança. Tem os nossos contatos, temos os nossos WhatsApps, né, se precisar, pode entrar em contato com as meninas da recepção. Vou falar aqui, que é o 991812700, tem o fixo, que é o 3819-4490, e tem também, vocês podem, através das nossas redes sociais, nosso site também tem uma área muito legal para vocês, né, que consegue acompanhar as novidades. A gente faz evento o ano todo, participamos de congressos e tudo mais, né, e então vai acompanhando. Mês que vem teremos o Dia da Saúde, né, com um tema muito bacana que iremos falar, né, em breve, nos acompanhem, que é muito legal. A gente faz presencial, né, mas nesse período de pandemia a gente vai fazer em formato de live, tá bom? Tá ok, não tá caindo, tá? O sinal tá bom, né? Vamos chamar a doutora? Vamos lá, doutora. Vai entrar, doutora Juliana. Doutora Juliana Pessoa. Já fizemos o convite. Tô olhando para dois aqui. Só um pouquinho. Doutora Juliana Pessoa. Que não tá vendo, só estamos escutando. Peraí que a minha imagem aqui tá travada, eu tô vendo vocês. Vamos ver se vai. Senão acho que É ao vivo, faz parte.
Eu acho que vai ter que chamar de novo, porque ele travou Vai aqui. chamar de novo? Tá. Tá, vou sair. Ok. Só mais uns minutinhos, pessoal. A gente vai chamar novamente. Vamos lá. Foi, né? Peraí. A Ingrid, a filha da Rosângela, seja bem-vinda, Rô. Rosângela foi a sorteada, né, do produto para da outra live de cabelo, muito legal. Doutora, seja bem-vinda. Tá aparecendo agora? Sim, tá aparecendo. Só travou um pouco agora. Eita, nós, hein? Travou, Inacreditável. travou a imagem. Quer esperar um pouquinho para ver se volta? Sim, sim. Sei, eu não sei o que que é. Eu tô vendo vocês bem, tô ouvindo, maravilhoso. Às vezes a internet, né, mexe um É, pouquinho. vou Faz esperar. parte, faz parte. Peraí que acho que vai voltar. Travando, né? A doutora quiser falando um pouquinho, se apresentando, enquanto a imagem, né, vai voltando. Você vai falar um pouquinho, Sim. doutora, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer, é um prazer falar com vocês, né, participar. Eu trabalho atualmente como psicóloga clínica, né, então atendo em consultório, atendo criança, adolescente, casal, adulto, né, e achei sensacional a ideia da live hoje desse tema, porque é o que eu falo todos os dias, depois da pandemia, o assunto principal é esse, né, então achei muito bom. Não, é E verdade. não destravou, né, aqui, porque eu tô vendo que tá travado ainda. Tá travado, não voltou. Não Eu voltou. vou fazer o seguinte, eu vou pedir o convite, eu que vou pedir o convite, eu acho que aí funciona, sabe? Não deu para ouvir, acho que cortou um pouquinho, doutora. Eu vou sair e vou mandar o convite para vocês, aí vocês me aceitam, acho que aí funciona, Eu acho melhor, pode fazer. tá bom? Tá bom, tá bom. Só mais um pouquinho, pessoal, vai mandar, faz parte. Na internet a gente também tava assim, resolvendo. Enquanto isso, a gente está ficando mais ansioso. Tá todo mundo calma, faz parte. Foi tudo combinado. Para despertar a ansiedade. Ela que vai mandar o convite. Vai mandar, a gente adiciona. Isso aí, pessoal. Enquanto isso, vamos tomar aquele chazinho de camomila, de melissa, que é incrível. Que auxilia também bastante. Diminuir um pouquinho aí, né? Agora foi. Agora voltou. Foi difícil, mas foi, né? Sim. Não, travou de novo, doutora. Ai, não acredito, pelo amor de Deus. Travou. E pra mim tá normal aqui agora. É, Normal, você, tudo. só se vai voltar. Para mim, travou aqui. Bom, Mas, ai, doutora. acho que pode ir falando, doutora. Vai voltar. Tem que voltar. É, todo mundo aumentou a ansiedade, né, depois disso. Todo mundo tem que usar os olhinhos e tudo mais. É, muito bom. Então, achei muito legal, né, a gente falar sobre isso. Eu acho que as pessoas têm ainda muitas dúvidas sobre a ansiedade, apesar de hoje ser um assunto bem mais comentado, né, a gente tem mais acesso à informação, mas mesmo assim eu sei que muita gente tem dúvida, o que fazer, quando que eu tô com ansiedade, quando que eu não tô, né, então achei bom a gente ter essa troca. Não, é ótimo. É um assunto, né, que as pessoas procuram bastante, né, saber e se inteirar, né, do assunto, porque a gente está passando por isso, né, o momento É. é propício, né?
Sim. Ai, doutora, bom, eu acho que a doutora é psicóloga clínica, né? Já falou. A gente pensou aqui em umas perguntas, né? Mas é assim, eu acho assim, uma coisa seria uma coisa legal da pessoa evitar, né, uma ansiedade ou algo assim, acho que seria uma noite de sono, né, doutora? Uhum. Algum jeito, alguma coisa para melhorar o sono? Como é que poderia ser isso? A insônia, né, ela é um dos sintomas da ansiedade. Então, é muito comum a pessoa que tem ansiedade também falar que um dos sintomas é a insônia. Então, nesse momento de pandemia, né, que a gente tem um número muito mais alto agora de pessoas com ansiedade, e aí automaticamente muito mais pessoas com insônia, né, o que a gente tem de orientação é que se faça uma rotina dentro do que a gente tem hoje de horários. Então, por exemplo, quem está trabalhando em casa, então está num outro horário, porque não sai de casa para ir trabalhar. Então, eu tenho que montar uma rotina de acordo com o que eu estou fazendo hoje. E aí, ter o horário, mais ou menos, né, de sono. Então, se eu sempre ia dormir 10 horas da noite, eu vou tentar manter, continuar com esse horário. Né? É lógico que em casa as coisas estão mais difíceis, né? É difícil da gente se adaptar a isso, mas o ponto principal, eu acho que é manter uma rotina, né? Fazer uma rotina de acordo com o que a pessoa está fazendo hoje. Né? Eu vi no começo vocês falando dos óleos, né, essenciais, tudo. Eu sou super a favor, acho maravilhoso, né? Isso ajuda muito para quem gosta, né, para quem tem o costume de usar, ou para quem não experimentou ainda, é super válido, né? Então a gente tem que ter isso, tem que ter higiene do sono, né? Para quem não sabe, higiene do sono é você meio que fazer um ritual antes de dormir. Né? Então, desligar celular, abaixar a luz, diminuir os estímulos, né? E isso vai fazer com que o cérebro automaticamente ele vá desacelerando e aí sim eu vou conseguindo pegar no sono e ter o sono e ter uma noite melhor. Muito legal, verdade. Tem gente, né, dorme com o celular, fica com o celular ali na mão, né? E aí fica a agitação, né? Bom deixar bem distante, né, doutora? De preferência, desligar. Doutora, tem níveis, tem existem tipos de ansiedade? Como a pessoa identifica? Como que é isso? Os níveis de ansiedade, eles existem, né? E a gente só consegue perceber isso numa análise clínica. Então, quando a pessoa faz uma consulta, né, no psiquiatra, ou quando ela faz terapia, né, é que a gente consegue ver o nível de ansiedade. Mas os sintomas é que vão classificar se a pessoa está numa crise de ansiedade ou não, né? Os sintomas são bem comuns, assim, a grande maioria apresenta os mesmos, mas pode ser diferente para cada pessoa. Então, não é uma regra, né? Os principais sintomas de ansiedade, né, eles são taquicardia, falta de ar, tonturas, pensamento acelerado. Acho que esses são os principais, assim, né? Geralmente aparece a insônia, claro, né? Então, esses são os principais. E a diferença dele para o medo, né? Como que eles se associam? Como né? A maioria das vezes a gente associa medo e ansiedade. Uhum. O medo, ele é uma parte da ansiedade, né? Então, eu tenho medo do incerto. E aí, por isso que, por exemplo, nesse momento de pandemia, isso aumentou tanto, né? Por quê? Porque a gente não sabe como vai acontecer, quando que melhora, quando que termina, quando que pode sair de casa, né? Então, eu tenho um medo, porque o medo do incerto, eu não consigo controlar o que vai acontecer. Né? Então, isso gera ansiedade para mim. Aí, quando gera ansiedade, eu começo a ter os sintomas físicos.
né? Que é esses que eu falei, taquicardia, falta de ar, o pensamento muito acelerado, insônia, aumento da fome ou diminuição da fome. Pessoas que às vezes dormem demais, começam a ter muito mais sono do que o normal. Então, tudo isso são sintomas da ansiedade. Doutora, tem alguma técnica, assim, a pessoa se conhecer e ela perceber que ela está entrando numa crise, assim, tem alguma maneira, alguma meditação, alguma coisa que a pessoa possa tentar buscar para poder melhorar isso? Tem. O principal, eu falo que é um combo, né? Quando a gente tem ansiedade, a gente tem o combo que tem que ser feito, né? Então, ele é o quê? Atividade física, alguma técnica de respiração. Então, a gente geralmente usa a respiração diafragmática, que é bem conhecida. E meditação é uma das melhores técnicas que também a gente utiliza, né? Hoje em dia está muito mais fácil, né? Então no YouTube você acha uma de 5 minutos, acha uma para acalmar a mente, né? É mais fácil. Então a pessoa precisa ter meio que assim, ser regrada nisso, para que a ansiedade abaixe, né? É claro que quando a gente indica a pessoa fazer terapia, no sentido que na terapia você vai aprender várias técnicas de acordo com o seu estilo de vida, com o seu horário, com quem você mora. Então é avaliado mais individual, né? Por isso que é importante. Mas, no geral, né, você fazer uma respiração diafragmática, que é uma que é bem concentrada, e fazer meditação e exercício físico. Exercício físico não precisa ser 2 horas por dia, né? Se você fizer uma atividade, independente da atividade física também, tem que ser uma atividade que seja prazerosa, uma que você goste, né? Então, se você fizer 10 minutos de atividade física todos os dias, a gente já tem um resultado para a ansiedade, né? Então, essa é a diferença. Porque às vezes a pessoa acha que, então eu tenho que ir para a academia, ficar lá 3 horas para baixar a ansiedade. Não precisa, pode ser menos, né? Então, isso é importante, né? A pessoa manter uma constância. Todos os dias eu vou fazer essas atividades. Atividade física, vou fazer uma meditação, controlar a alimentação, e essas coisas todas vão contribuir para a ansiedade diminuir. Eu fiquei feliz com os 10 minutos. Um alívio, né? 10 minutos, que bom, é sucesso absoluto, né? E tem algum alimento que ajuda a melhorar, no caso da ansiedade? O que a doutora orienta esses alimentos que vão nos deixar mais felizes e tudo mais? O chocolate, eu sei que é um, né? Eu acho que o principal da alimentação é quando a pessoa tem uma alimentação balanceada, né? Não dá pra gente falar assim, então nunca mais eu vou comer um chocolate, nunca mais eu vou tomar um refrigerante, não sei o quê, né? É ter o controle mesmo. Então, quando a pessoa consegue manter uma alimentação balanceada, onde ela tem os momentos que ela vai comer uma besteirinha dela, mas ela consegue comer alimentos naturais, né? Consegue ter uma alimentação assim mais saudável, a ansiedade tende a diminuir. Não tem nenhum alimento assim específico, sabe? Se comer tal coisa melhora a ansiedade. Isso não. Mas se você mantém meio que um equilíbrio, automaticamente a ansiedade vai abaixando. Você tem menos sintomas. Bacana, bacana. Você quer ver? A Rosângela está perguntando como tratar a ansiedade na adolescência. Uhum. Adolescência não tem muita diferença, tá? Porque assim, a ansiedade ela vai aparecer desde a infância. Então, tem muitas crianças que têm quadros de ansiedade. Só o que vai mudar é os sintomas, né? A forma como aparece e a forma de tratamento. Mas, assim, não tem muita diferença. Para o adolescente, o mais indicado, né, é que ele faça uma terapia para quê? Para entender qual que foi o gatilho desse adolescente. Por quê? A ansiedade, ela não é aquela que assim, estou com crise hoje, então começou hoje, né? Não. Ela geralmente começa de muitos anos atrás,
Eu falo que ela começa a ser cultivada, né, aos poucos, por muitos anos, até que chega uma hora e a gente tem a crise, né? Então, quando eu tenho a crise, é porque o corpo já está dando sinais que, assim, ou trata, né? Então, é importante, assim, um adolescente, geralmente a gente vai fazer uma avaliação para ver desde quando isso está aparecendo, vai usar algumas técnicas, que são essas, né, que a gente falou, de respiração, meditação, mas vai ter que ser bem focado no que isso representa para esse adolescente, né? Então, na adolescência, assim, se você percebe, né, que tem um adolescente que tem ansiedade, o melhor é encaminhar para uma terapia para a gente fazer um acompanhamento mesmo, né, e ver o melhor tratamento. E acho que dependendo do caso, acaba tendo medicação, tem Sim, que tomar medicação, né? sim, sim. É bem comum, por um acaso, usar medicação. Eu sei que as pessoas têm muitos preconceitos, né, da medicação, né, de ir no médico psiquiatra. Quando vem para mim, né, alguém no consultório e eu faço a indicação, eu já falo, não tenha medo, o psiquiatra é só um médico especialista na saúde mental, né, e alguns casos precisa, sim, ter o uso de medicação, que são os antidepressivos, né, e aí, assim, já é até importante, né, que não vai ficar viciado, que não vai ser para o resto da vida essa medicação. A gente tem que encarar a ansiedade como um tratamento, né, como outra doença, né? Então a gente vai ter um período de tratamento, às vezes ele é um pouco maior do que outros tratamentos que a gente conhece, mas ele termina, né? E a pessoa aprende a lidar com isso e ficar bem com a ansiedade, sem ter crise. Muito bom, muito bom. A Monique está contando que o marido dela ele tem uma ansiedade e demora para dormir. E aí Uhum, ele fica usando o celular para se acalmar, para se cuidar, né? uhum, E para se distrair e tal. E porque daí sem isso ele fica mais inquieto. uhum. O que ela poderia fazer para ajudar, assim? Eu também acrescento que acho que tem muitas pessoas que têm esse negócio, né? Que elas têm assim, uma curiosidade, uma coisa, essa coisa meio ansiosa que tem da vida moderna, né? De Uhum. informação, de comparecer ali na rede e tal. E isso acaba se tornando exagerado e piora o sono. Enfim, como que daria para lidar, doutora? O uso de celular, né, hoje, assim, a cada dia a gente usa mais, né? É uma parte do nosso corpo já o celular, né? Então, é difícil de achar meio que esse equilíbrio mesmo, né? De até onde é saudável usar. Até porque muitas pessoas trabalham com o celular, trabalham com o WhatsApp, trabalham com as redes sociais, né? Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio que funcione para mim, né? Então, às vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que trabalham com mídias, né? Com essa parte de mídias, com Instagram e tudo mais. Não tem horário para a pessoa trabalhar. Então, ela vai ter que criar um limite para ela, né? Se eu preciso dormir, se eu fico bem, se eu dormir 8 horas, então eu tenho que pôr dentro da minha rotina esse horário de dormir 8 horas, né? Então, eu preciso ter um controle sobre a minha rotina e sobre o que eu faço, sobre o meu uso do celular, né? Nesse caso, né, que ela comentou do marido, para algumas pessoas funciona, né? Para algumas pessoas funciona de eu ficar vendo alguma coisa, ficar vendo Instagram, ficar vendo Facebook, daqui a pouco me dá sono e eu durmo, né? Então a gente volta para aquilo que para cada pessoa é de um jeito e é muito individual, né? É lógico que a gente sabe que ficar no celular, ficar numa rede, ficar exposto a esse estímulo vai dificultar de eu ter o sono. Então, geralmente a pessoa começa a ter um sono mais agitado. Por quê? Porque ela tem muito estímulo antes de dormir, né? Então, o que eu poderia sugerir, né, para essa pessoa é de colocar um horário, né? Então, assim, eu gosto de ver vídeo, gosto de ver uma coisa. Então, vê o vídeo, vê por um tempo, e quando chega tal horário, aí eu paro.
né? Porque aí eu dou esse descanso para o meu cérebro falar, ah tá na hora de eu desligar, né? Já posso ir diminuindo, né? Então a ideia é essa. Acho que cada um achar o seu ponto, né, doutora? Uhum. É. Eu tento ler alguma coisa que não tenha nada que ver com trabalho, nada. Eu também. Aham. Pra Exato. poder, assim, adoro o conto, então aí pronto, é uma coisa curta e Aham. deixa estar dormir. É isso, é isso. Eu, por exemplo, eu não assisto jornal. Eu não assisto jornal, porque se eu assistir eu fico muito agitada. Só nervoso. Gente, não é a melhor opção, né, doutora? Não. Vamos lá. A Cibele Marinho, ela pergunta se a ansiedade engorda. Alguns casos, sim. Alguns casos engorda, alguns casos a pessoa perde peso, né? Não tem uma regra, né? Mas quando a pessoa começa a engordar por causa da ansiedade, por estar muito ansioso, geralmente ela começou a ter uma compulsão. Então ela desenvolve alguma compulsão, né? Geralmente por alimentos, por doces, alguma coisa do tipo, e aí ela pode ter o ganho de peso, sim. Por isso que é tão importante a gente fazer uma avaliação, né? Porque algumas pessoas podem ter isso como um sintoma, e aí a ansiedade causar a compulsão, algumas pessoas não, né? Então, sempre que a gente fala de ansiedade, não tem uma regra do tipo, todo mundo vai sentir tal coisa, ou todo mundo vai agir dessa forma. Não tem uma regra, para cada pessoa pode ser diferente. Doutora, a Yara está perguntando se você ensina a respirar para melhorar a ansiedade e a insônia. Uhum. Sim. Essa respiração, ela é muito simples, né? Ela é uma respiração diafragmática, que assim, qual que é a ideia dessa respiração? Eu fazer ela em qualquer momento, qualquer lugar que eu tiver, né? Então, a gente vai inspirar pelo nariz, contando até 4, aí eu sigo contando até 4 segundos, né? Seguro por 2 segundos e expiro devagar pela boca, contando até 6. Então, ela é bem rápida, né? E a ideia é sempre que a pessoa consiga fazer isso sozinha em qualquer lugar. Os meus pacientes, né, quem passa comigo, eles já estão cansados de eu falar dessa respiração, né? Porque eu tenho uns GIFs, né, que eles são do WhatsApp, que faz a respiração junto. Então você faz junto com a figurinha, né? Então eu saio distribuindo para todo mundo. Todos eles têm. Bem legal. Para quem não sabe, a diafragmática é aquela que a gente não incha o peito, né? É como se você fosse respirar com a barriga, digamos assim. Isso. Na verdade, ela é a respiração correta que a gente deveria fazer. É que a gente não faz, né? Então a gente faz uma respiração toda de qualquer jeito, né? Então, quando vem a crise de ansiedade, a gente consegue fazer uma respiração focada, né? Que é essa, prestando atenção, consciente que eu estou fazendo essa respiração, e aí o meu cérebro entende que eu não estou numa situação de perigo ou de medo. E aí a ansiedade começa a baixar, né? Então, essa respiração você pode fazer, por exemplo, se você está se sentindo mal, você pode fazer 4 vezes seguidas, ou assim, eu fiz uma e já estou me sentindo melhor, mas geralmente a gente pede umas 4 vezes seguidas. Aí a pessoa já dá uma melhorada na hora. Legal. Gostei dessa sugestão, muito boa. Entendeu? O Moraes, ele está perguntando o que você indica para fazer antes de dormir. Acho que é aquela do sono que você tinha falado, doutora. A higiene do sono, ela é uma das práticas que a gente utiliza que é mais fácil, assim, né, de que qualquer um pode fazer, né? Então, geralmente, quem tem filho pequeno faz isso com a criança, né? Vai chegando na hora de dormir, então aí dá um banho, aí depois já põe o pijama, aí já vai falando que tá na hora de dormir, aí diminui a luz, né? Isso é a higiene do sono. Então, para o adulto é a mesma coisa, né? Só que aí o adulto faz sozinho, né? Ele faz com ele mesmo. Então, ele vai já pensando mais ou menos o horário que ele quer dormir
e aí vai diminuindo o uso de celular, de televisão, essas coisas, e pode fazer uma atividade que goste. Por exemplo, né, se a pessoa gosta de ler, se a pessoa gosta de ouvir música, que aí o estímulo é diferente, né, não é tão, não deixa a pessoa agitada. A ideia é sempre ir desacelerando. Doutora, a Gigi, obrigada pela pergunta. Ela quer que você repita como fazer a respiração diafragmática. Tá. Então, a respiração a gente vai inspirar pelo nariz, né, de boca fechada, inspirando pelo nariz, contando até 4. Aí eu seguro um pouquinho, mais ou menos 2 segundos, e expiro, né, solto o ar pela boca, bem devagar, contando até 6, né, contando mentalmente até 6. Se a pessoa consegue, por exemplo, expirar contando até 8, quanto mais ela conseguir, melhor é. Só que é uma prática, né? Então a gente tem que se acostumar com isso. Faz a primeira vez sai meio perdido, meio atrapalhada a respiração, depois a gente vai melhorando, né? Então é assim, é uma prática. Legal. Muito bom. A Ingrid tá contando que ela fica com fome, daí ela começa a ficar um pouquinho ansiosa e às vezes até começa a tremer sem motivo. Ela pergunta se isso é uma situação normal. É uma situação normal da ansiedade. Né? Então, o que eu preciso entender, né? Se essa fome que eu estou sentindo é fome mesmo, ou se é porque eu estou muito ansiosa e aí eu estou querendo meio que descontar em alguma coisa, que aí seria a compulsão, né? Então, a compulsão ela começa assim: eu não tenho bem um motivo, mas eu desconto na comida ou no doce ou em qualquer outra coisa. Né? Então, isso pode ser um sintoma que ela tenha da ansiedade. Então tem que investigar, fazer terapia, urgente. A doutora falou dos exercícios, né? Deu essa sugestão da respiração. Tem mais algum que a doutora orienta para auxiliar? A gente, assim, dentro do consultório, a gente tem vários tipos de exercício, né? Só que aí depende do caso, porque para alguns casos um não funciona, então vai depender do caso, né? O da respiração é o genérico, sabe? Funciona para todos os casos, ele funciona, né? Porque ele é o mais conhecido, assim, né? Mas eu acho que aí entra também a questão do exercício físico, que é o que vai ajudar muito. Então, a pessoa que consegue colocar isso numa rotina, ela já tem uma diminuição da ansiedade e da compulsão, se caso ela tiver compulsão. Né? Então, aí lembrando, né, que o exercício físico pode ser qualquer tipo de exercício. Então, eu tenho que ver qual que eu gosto. Yoga, eu gosto de fazer dança, eu gosto de fazer musculação, eu gosto de só fazer caminhada, eu gosto de fazer alongamento. O importante é sempre eu manter a constância. E os horários também, né, doutora, em relação aos exercícios, né? Sim. Tem alguns aplicativos, né, que fazem exercícios curtos, de alongamento, geralmente, né? De alongamento tem uns, depende do aplicativo, que tem assim, alongamento para fazer de manhã, que é meio que para você ficar com mais pique. Aí tem alongamento antes de dormir, que é um mais relaxante. Então, isso também pode ajudar no caso da pessoa que tem insônia, né? Ela pode fazer um exercício ali rápido antes de dormir, porque isso já vai trazer um relaxamento para ela. Sempre ela tem que focar em atividades que são relaxantes e prazerosas. A Cláudia, acho que isso até também ajuda. A Cláudia está perguntando o que fazer se ela acorda no meio da noite. Como que faz para voltar para dormir? Mais difícil, né? Isso é super importante. Quando a pessoa tem insônia, a primeira coisa que ela quer fazer é assim: acordou, eu quero voltar a dormir imediatamente. E aí eu causo uma ansiedade tremenda, porque a gente não vai voltar a dormir imediatamente, né? Então, se a pessoa tem insônia e aí ela acorda durante a noite, o melhor é eu não ficar lutando para voltar a dormir. Eu vou desapegar desse sono, fazer alguma coisa, vou assistir um filme, vou ler um livro, vou fazer qualquer coisa e aí deixar o sono vir novamente. Né? Porque senão, se a pessoa começa, acordei, preciso dormir, porque só falta 4 horas para eu acordar de vez.
Ah, porque meu celular vai tocar, o despertador vai tocar e eu vou estar com sono. Tudo isso vai gerar mais ansiedade, né? Então, eu tenho que fazer ao contrário. Se eu perdi o sono, eu vou aceitar que eu perdi o sono naquele momento e vou fazer alguma coisa. Vou ler, vou cozinhar, 3 horas da manhã, a pessoa cozinhando, é assim mesmo, né? Porque o cérebro meio que teve meio que uma descarga, né? Então ele acordou e aí ele tá fazendo o quê? Ele tá dando vários estímulos. Então não adianta eu ir contra isso, né? E falar, não, vou dormir de qualquer jeito. Eu tenho que esperar voltar a ficar sonolento e dormir novamente. Algumas pessoas têm episódios, né? Então, aconteceu isso uma vez na semana. Outras pessoas têm um problema que acaba sendo um pouco crônico. Então, ela tem que tratar mesmo a insônia. Tem que fazer exame, tem que ver, e aí tem que tratar com medicação, às vezes. Né? Então, tem que avaliar se foi um episódio ou se é alguma coisa que está recorrente. Todos os dias eu faço isso? Então, aí eu tenho que investigar a causa. Entendi. E o chá Sério, né? Eu vi a Cláudia colocou aqui, sério, seríssimo, é isso mesmo. A doutora orienta o uso dos chás antes de dormir, durante, né? O pessoal pode ter que tomar chá durante o dia todo, né? O que a doutora diz? Viver com o chá, né? Tem que viver com o chá do lado. Sim, é uma forma natural, né? Então, para quem gosta, é ótimo. Né? Quem gosta de tomar chá e tudo mais, então é uma boa alternativa. Antes de dormir ou nesse momento de insônia, né? Então é bem útil, assim. É que nem todo mundo gosta, né? Mas para quem gosta, é a melhor coisa. É um pouquinho, distanciar um pouquinho, né? Não muito próximo de dormir, não. Tem que É, colocar. tem que ficar de olho no relógio, né? Os olhinhos, ó, olha a lavanda, é sucesso. E as gotinhas. Isso. Muito bom. Vamos lá. Você falou de sono, né? Falando um pouquinho, né? Voltando ao sono, quantidade de horas, né? A gente sabe ali, cada pessoa, né? Mas o que a doutora uma boa noite de sono, quantas horas? Isso é bem individual, né? Porque tem pessoas que, assim, o que é indicado são 8 horas, né? No geral, né? Mas tem pessoas que conseguem, por exemplo, dorme 5 horas e tá super bem, né? Então, eu acho que é muito individual de cada um, né? Agora, o que não pode? Por exemplo, se eu preciso dormir 14 horas, aí tá exagerado. Aí pode ser um sintoma da ansiedade, por exemplo, do dormir muito. Né? Então tem que ter um meio termo, né? Aí já é inverno, né? Aí fica difícil. Então, aí complica. Lógico, até, né? Exato. Mas eu acho que de 6 a 8 horas é o mais comum, assim, né, das pessoas. 8 né, luxo, ultimamente é luxo. Vamos lá. A Ingrid, ela perguntou que aqui em casa não comemos muitas besteirinhas, né? Quando eu fico com fome, eu pego fruta ou bebo água. Acho que ela falou relacionado à parte Da ansiedade alimentação, né? que ela come, né? Que ela gosta de comer da fome. Então. Mas é individual, né? Quem não come besteira tá ótimo, né? Desculpa. Tá bem, você tá fazendo certo. Tem uma pergunta da Mônica que é bem legal. Ela tá com um problema com a filhinha de 3 anos, que ela tá totalmente desregulada, porque a criança não tá indo para a creche e aí não dorme, enfim. O que dá para fazer para ajudar? Esse é um grande problema, né, para quem tem filho nesse momento, porque a gente está numa situação muito delicada, né, para a criança que ia para a creche, para a criança que estuda, né, então o que é importante? A criança, ela precisa ter regras, né, então ela se desenvolve melhor quando ela tem regras. Então, a mesma coisa, hoje ela está sem a creche, então ela vai precisar gastar energia
em casa, que é onde sobrou, né? Então ela vai ter que gastar toda a energia em casa. O que que é indicado? Criar uma rotina como se fosse na creche. Então vai ter que ter o horário de almoçar, o horário, né, do lanche, fazer atividades. Uma coisa que eu tenho indicado para alguns pacientes que têm filhos, né, é de imprimir coisas da internet, sabe? Desenho, historinha, coisas, atividades mesmo, para dar para essa criança, como se fosse a escola, né? Então vai ter o horário de brincar, vai ter o horário de assistir televisão, vai ter o horário de comer. Ela precisa saber que ela tem horários. Para a criança pequena, né, que é o caso, pode usar despertador para isso. Então, assim, ensinar a criança com isso, né? Olha, agora a gente vai tomar café da manhã. Tomou café. Agora você vai fazer, até tocar a musiquinha do despertador, é o horário de fazer o desenho. Então, a criança vai fazer o desenho. Ah, terminou. Então, agora é o horário de brincar. Então, pode brincar até tocar o despertador de novo. Né? Então, nisso, a família vai fazendo como se fosse um dia de atividades, que é o que eles têm na creche. Né? Porque na escola, na creche, tudo é com horário. Né? Então, é importante colocar isso dentro de casa, né? De acordo com o que dá para ser feito dentro de casa. Aí isso pode auxiliar. Muito bom. Muito bom. É isso, quase adulto. Tem que cumprir lá o despertador. Pois é. Muito bom. Vamos ver as perguntas, pessoal. Não esqueçam mais de se inscrever para ganhar aí o voucher, né? Participou da live, fez a inscrição, ganhou um voucher maravilhoso, valor de R$50. É dinheiro para fazer muita coisa boa, dá para comprar bastante coisa legal aqui na farmácia. Fala com as meninas, né? Na recepção, te orienta, né? Tem muita coisa bacana. Aí os olhinhos essenciais, olha a dica, né? Já aprovei. Vamos dormir, ficar tranquilos, né? Show insônia, show ansiedade, né? E também entrar, né? Depois a doutora vai passar no final, passar o contato também, né, doutora? Sim, sim. Né, para falar um pouquinho mais, aqui a gente chama um bate-papo, mas depois pode entrar em contato também com a doutora, né? Vou mandando as perguntas. Muito bom. Falando nisso, doutora, a doutora falou um pouquinho, né, mas reforçar um pouquinho mais, né, o que causa, né, o que leva as causas, né, da insônia, né? Só reforçando um pouquinho mais. As causas da insônia são várias, né? Então a gente está falando aqui mais sobre a ansiedade, mas a insônia às vezes precisa ser investigada mesmo, né? Com um médico especialista, se for uma coisa recorrente. Que eu acho que isso é bem importante, né? Se a pessoa tem pessoas que às vezes chegam no consultório para mim e falam assim, eu não durmo já faz 20 anos, né? 20 anos que eu fico acordando e tal. Então, assim, eu preciso investigar a causa. Às vezes pode ser algum outro problema, né? Agora, quando está atrelado à ansiedade, aí a gente entende que é um sintoma da ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela causa insônia. Uma coisa que é importante, que muitas pessoas relatam, que elas têm insônia porque elas ficam pensando muita coisa. Então, chega na hora de dormir, aí tá pensando em tudo que vai acontecer no outro dia, coisa que não fez, aí fica lembrando que podia ter falado tal coisa, né? E aí o que a gente tem? Um monte de estímulo cerebral. Então aí não dorme mesmo, né? Por quê? Porque eu estou pensando já em coisas que vão acontecer daqui 2 meses, né? Então, essa é uma das causas que vão desencadear, por exemplo, a insônia dentro da ansiedade. Então, o que eu tenho que tratar? A ansiedade, né? Se a pessoa faz o acompanhamento psicológico, a gente vai acompanhar isso junto com ela, né? Ver o que está desencadeando esse monte de pensamentos. Mas, assim, uma dica, né, para isso, por que é tão importante, então, eu entrar num processo de relaxamento antes de dormir? Porque para eu não ficar pensando em muitas coisas, né? Então, por exemplo, se eu leio um livro, né, se eu estou lendo um livro, e aí eu gosto de ler antes de dormir, a chance é de que, como eu estou tendo a minha atenção naquele livro, então a chance é que eu não fique pensando em muitas coisas quando eu vou dormir, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Estou falando num geral, né?
Mas sempre é bom a gente investigar as causas que trazem essa insônia dentro da ansiedade, ou se não é ansiedade. Aí algumas mudanças, precisa de mudança de hábito, né, doutora? Algumas Sim, coisas precisam ser mudadas, né? Que sim, nem a gente sim. falou do jornal, se a pessoa assiste, né, o jornal lá, fica Aí, agitado e tudo mais, aí tem que trocar mesmo. Vai tomar música, vai ler um livro, né? Tem isso, meditações guiadas hoje, tem um monte de aplicativos isso. que podem fazer, É, auxilia bastante, né? é, Aplicar a técnica da respiração, né? exato. A meditação mesmo, né? Para quem tem Spotify, no Spotify tem uma página lá, né? Só de músicas para meditação, tem músicas para acalmar a ansiedade, né? Tem muita coisa. Então, pode ser também uma alternativa. Você coloca lá, fica ouvindo, sem televisão ligada, sem celular, só com a musiquinha, funciona. Né? Então, é exatamente isso. Assim, quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, de ansiedade, às vezes as pessoas querem uma mágica, né, para resolver. Quero resolver amanhã. Amanhã eu já quero estar livre da ansiedade, né? Não dá, porque é uma mudança de hábito. Então, vai ser uma coisa constante, com o tempo, e eu vou ter que reaprender a fazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu vou ter que reaprender a dormir, a pegar no sono, né? Então, isso é importante. É gradativo, né, doutora? Aí aos pouquinhos a pessoa vai conseguir, né, chegar ali no objetivo, né? Isso é bom. Sim. É interessante, gente. Quem gosta de Enya, uma delícia. A voz dela vai longe, né? Verdade. Eu vou longe, não posso escutar Enya. A Ingrid está perguntando se a ansiedade pode ter algum tipo de agravamento e virar depressão, se transformar numa depressão. Tá. A ansiedade e depressão são coisas diferentes, mas elas é muito comum aparecer as duas coisas numa pessoa, né? Então, não quer dizer que a ansiedade vire uma depressão. Pode ser que a pessoa já esteja num estado depressivo com ansiedade, né? E aí, isso a gente vai investigando, por exemplo, se ela fizer terapia durante as consultas ou se algum médico avaliar, né? Mas é bem comum ter os dois. Ansiedade e depressão é muito comum aparecer. Ansiedade, na verdade, ela geralmente vem acompanhada de outra coisa. Ela sempre carrega um junto, nunca ela tá sozinha. Né? Então é bem comum a pessoa ter algum outro quadro e aí a ansiedade fica instalada por isso. Que coisa, né? Tem que vir acompanhada. Que desagradável. Ela gosta, sabe? Ela pega na pessoa e ainda traz outra. Nossa, desagradável. Não gostei. Não é bom, né? Não é muito bom isso. Não, nada bom, nada bom. Vamos fugir disso. Vamos, né, desligar dessas coisas. Temos essa? A Cibele está perguntando como que o óleo de alecrim, acho que talvez essa pergunta seja mais para a gente, né, Cris? Como que o óleo de alecrim pode ajudar, né, na ansiedade, né? O óleo de alecrim, ele é bom para o foco, né, para melhorar a memória, né? Então, acredito que assim, toda aquela oxigenação da memória, de melhorar o foco, melhora também a ansiedade, porque a ansiedade tem aquele negócio que você não está focado no teu dia, naquilo que você está fazendo. Você está preocupado com pequenas coisas, várias pequenas, né, doutora? Alguma coisa Sim. assim. Então, é uma síndrome, né? Então, a hora que você foca em alguma coisa, e aí ali um óleo essencial de alecrim te ajuda, pode melhorar. Sim. Eu acho que é importante. Eu acho que uma coisa importante, né, que os óleos florais, eu esqueci o nome agora, difusor, né? É difusor que chama? Aquele que é um líquido. Né? Aromaterapia, né? É Richô, a gente fala Richô, difusor. E isso são terapias alternativas, né? O que a pessoa tem que entender? Que
talvez uma dificuldade assim para as pessoas, né? Entender que a ansiedade, ela é uma doença como outra. Então, assim, quando a gente pega a gripe, geralmente você toma um comprimidinho para melhorar, né? É, não deixa de ser um tratamento. Então, a ansiedade também, ela é uma doença, ela precisa de tratamento. A gente utiliza terapias alternativas, que são essas, por exemplo, né, de usar óleo, usar floral, usar todas essas outras coisas, porque elas ajudam, elas auxiliam. Então, se eu tenho, por exemplo, um óleo essencial que acalma, por causa do cheiro, ele me acalma, então eu uso isso para me ajudar, né? Não substitui eu fazer todo o tratamento, mas é uma forma de eu ter uma ajuda, né? Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, não gostam, porque, não gosto desse cheiro, não gosto, tem alergia, sei lá, o que for. Ok, então a gente vai usar outras alternativas. Para pessoas que gostam, o porquê não, né? Por que não utilizar como uma terapia alternativa? Sim, sim. Ele vai ter ação também nos neurotransmissores, né? Por isso que ele Sim, vai agir toda essa parte de memória, né? Então vai promover ele, o bem-estar, diminuir a ansiedade e tudo mais, né? uhum, sim, Mas é bem interessante, dá para fazer é, muita coisa, né? Tanto consumir o alecrim em si, né, como uma erva na alimentação, como fazer, né, o chá, que o pessoal faz o chá chá, sem açúcar, viu, é, gente? Cadê só açúcar, mas é assim. E ou usar os óleos, né? Usar o olhinho essencial também é bem legal. Pode é, fazer tanto a infusão, né, ou usar os uhum, difusores, ou fazer as inalaçõezinhas também numa xícara com água e pingar algumas gotas também, uma opção, tá? Bem bacana. sim. Obrigada pela pergunta, viu, Sibeli? Temos aqui. Perguntaram de exercícios respiratórios, né? A Aline Andrade perguntou dos exercícios respiratórios. É isso? Se funcionam. A doutora passou um exercício bem interessante que ela aplica com os pacientes dela, né? E o resultado é bem bacana, tá? Se a doutora quiser Sim, falar mais uma vez, pode é reforçar. os exercícios respiratórios eu falo que é o que dá o resultado na hora, né? Porque você faz e na hora você percebe que está um pouco melhor, né? Então, o exercício de respiração, a gente vai fazer o quê? Inspirar pelo nariz, contando até 4, segurar um pouquinho por 2 segundos e expirar bem devagar pela boca, soltando o ar pela boca, contando até 6. Né? E aí tentar fazer isso quantas vezes conseguir. Geralmente mais indicado fazer umas 4 vezes seguidas, quando está tendo sintomas de ansiedade, quando está se sentindo mal. Ou antes de dormir, né? A gente estava falando da questão de como pegar no sono, então aí tem uma forma de ajudar. Fazer antes de dormir é uma boa. Sim, muito bom. Apliquem e depois nos dê retorno aqui. Manda pra gente o feedback, né, doutora? Pode entrar Com em contato, certeza. é bem bacana. Bem, a gente está quase no final já. Muito bom o bate-papo, foi ótimo, né, doutora? Mas passa muito Muito bom. rápido. A gente vê, É, uma horinha se foi, né? Tem uma pergunta aqui do Moraes Ramos, que ele falou sobre se a ansiedade. É isso? Se Ansiedade a ansiedade tem tem um um gatilho. gatilho, né? uhum, Tem alguma coisa que desencadeia. Que a doutora até. sim. Tem. Sempre tem um gatilho. Na terapia, a gente busca encontrar qual que é esse gatilho, o que que me deixa ansioso. Então, pode ser várias coisas, né? Pessoas que, se eu tiver que pegar transporte público, não nesse momento, né? Que não podemos, mas pessoas que usam muito pessoas que usam muito transporte público. Toda vez que eu penso que eu vou ter que entrar no metrô, eu começo a ficar com falta de ar, eu começo a ter tremor, eu começo a ter tentura, eu acho que eu vou desmaiar. Então, esse pode ser um gatilho, né? Ou toda vez que eu vou falar em público, eu começo a me sentir mal. Então, os gatilhos, eles aparecem dessa forma, né? Então, é importante eu prestar atenção o que que me causa esses sintomas. Geralmente, esse é o gatilho da pessoa. Bacana, doutora. Nossa, foi muito bom o bate-papo, viu, doutora? Foi um prazer aí, né, conversar. Espero que a gente possa, né, outras lives futuras, né? E Sim, foi ótimo. como a gente faz aí para entrar em contato com a doutora? Passa os seus contatos, né? Como o pessoal consegue te encontrar?
Certo. Bom, primeiro foi ótimo, gostei muito. Eu falo, né, que a ansiedade é um assunto que rende. A gente tem mil coisas para falar. Bom, eu acho que o contato, eu tenho o meu Instagram, né? Lá no meu Instagram tem um link na bio que vai pro meu WhatsApp, né? Para quem tiver interesse, quiser falar comigo, quiser ver sobre consultas e tudo mais, mas tem bastante informação lá. O meu Instagram é julianapessoa.psicóloga. Acho que é o meio mais fácil de me achar vai ser no Instagram agora. Ah, com certeza. Muito bom o seu e-mail, bem fácil. É, né? Bem bacana. Muito obrigada, doutora, pela Obrigada presença. a vocês. Temos também de agradecer a presença de todos. Espero que todos tenham feito cadastro para ganhar esse voucher maravilhoso e também para concorrer ao kit, né? O kit não, o apinetonina aí que a gente vai sortear. Certo, muito obrigada, gente. Adorei, viu? Obrigada pela audiência e até a próxima. Até, viu, gente? Vamos Até. responder as perguntas, vou enviar para vocês também, tá bom? Muito obrigada, até mais. Obrigada, doutor.